Lucas, capítulo 9, dos versos 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, ela que tem o poder maravilhoso de transformar a nossa mente, o nosso coração, e eu creio que o Teu Espírito Santo está trabalhando nisso, na nossa vida, na vida de cada um dos que estão aqui, dos que nos acompanham pela internet também. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós, que o Senhor tem agido através de nós. Muito obrigado, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que uma das formas mais maravilhosas da gente expressar a nossa fé são com atitudes, obviamente. A forma que nós cremos vai muito além daquilo que nós dizemos acreditar, mas tem muito a ver com aquilo que nós vivemos, os nossos atos. E é um pouco sobre isso que eu quero pensar um pouco hoje, como que são nossos atos, nossas atitudes diante da fé que a gente afirma ter. Para a gente entender um pouco aqui o contexto, Jesus então estava acompanhado de seus discípulos e mais por algumas outras pessoas, mais especificamente ali com os 12. Ele estava a caminho de Jerusalém, lógico, a distância era um pouco longa, ainda que ele teria que percorrer. Ele fala que ele estava ali na região da Galileia, pouco para chegar em Jerusalém, muito provável, algo em torno de 100 quilômetros ainda, dava uma grande caminhada, viagem feita por tantas outras vezes, não era a primeira vez que ele fazia aquele caminho, porém agora parece que alguma coisa era diferente. Diz lá no início do capítulo, desse mesmo capítulo que a gente leu, um pouco antes, aliás, no verso 51, que ele diz: aproximou-se o tempo em que seria elevado ao céu, e Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aqui eu acho muito interessante porque Jesus parte decidido para Jerusalém. Ele mostra uma atitude muito própria de quem sabia que tinha que cumprir algo. Ele sabia no coração dele, ele tinha fé que apontava na direção de que algo precisava acontecer naquele tempo, tendo, tempo em que seria elevado ao céu. Ele sabia o que estava por vir, e ele parte então, diz o texto, resolutamente. Jesus, claro, sabia de tudo que iria acontecer, capturado, julgado, condenado à morte. Só que, mesmo assim, ele não está desanimado. Muito pelo contrário, diante dessa grande afronta e pressão em cima dele, ele se mostra alguém com muita atitude, E não é qualquer atitude, ele cria na missão que ele veio cumprir, e ele, apesar de tudo, ele quer cumprir essa missão. Ele parte resolutamente para Jerusalém. Imagine que você soubesse o que lhe aguardava em Jerusalém, ou qualquer cidade, ou qualquer situação. Em vez de desanimar, você parte confiante, porque você crê no teu coração que Deus estava te acompanhando, te conduzindo, que era aquilo que você tinha que fazer. É um pouco isso que Jesus estava passando. Ele sabia o que ia passar, mas ele parte com atitude, resolvido. A caminho ele encontra, ele passa com a comitiva dele por
regiões próximas, né? Ele não é bem recebido, diz também nesse capítulo que ele passa pela Samaria, que era uma região onde os judeus e os samaritanos tinham uma grande contenda. A gente não vai falar um pouco sobre isso, mas eles não são bem recebidos lá. E logo após, então, a gente chega nesse texto onde fala que ele conversa com 3 homens. A caminho de Jerusalém, Jesus, os 12 discípulos, mais uma comitiva um pouco maior, e eles encontram 3 homens. Ele tem um diálogo com esses 3 homens, e eu queria pensar um pouco sobre a atitude daqueles homens para com Jesus, e lógico, de Jesus para com eles, né? Nós temos 3 diálogos aqui. O primeiro diálogo está no verso 57. O primeiro homem chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. É o viajante que começa a conversa. Imagina então você vê Jesus, você vê um grande mestre. E é interessante porque tem um outro texto em Mateus que fala que este homem era um perito da lei, um mestre da lei. Essa mesma passagem que a gente leu em Lucas, se você ler lá em Mateus, é Mateus 8, não precisa pegar agora, mas Mateus 8 fala que esse homem era um grande mestre da lei. Ele tinha noção, mínima que fosse, de quem era aquele homem com quem ele estava conversando. Só que aquele homem, ele era alguém valorizado. Aquele mestre da lei, ele era alguém reconhecido, era alguém estabelecido, era alguém, digamos, com a vida feita. E Jesus nota algo no coração daquele homem. E ele faz com que aquele homem reavalie a vida dele. Então, o primeiro diálogo de Jesus é com alguém que se via com a vida resolvida em diversos aspectos. Ele era reconhecido, ele era mestre da lei, provavelmente ele tinha uma vida estável. É alguém como tantos hoje, que às vezes a gente até quer ser igual, né? Mas, olha que interessante, Jesus faz com que aquele homem, que me parece uma boa pessoa até, né? Vai até Jesus e fala, não, quero caminhar com o Senhor, eu quero... E Jesus parece que dá um encontrão naquele homem. Isso aqui é para a gente pensar, no mínimo, que a gente não pode se gabar nem mesmo da nossa fé. Muito pelo contrário, né? Quando a gente começa a se gabar demais da fé, aí que o negócio começa a complicar. Mas olha só o encontrão que Jesus dá naquele homem. Ele fala assim, Jesus fala para aquele homem, né? Aquele mestre da lei. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Muitas vezes, quando a gente se acha com a vida resolvida, a gente começa a criar um pouco de corpo mole. E a gente começa a escolher as coisas que quer e as coisas que não quer fazer. As coisas que parecem incomodar, a gente vai deixando de lado. As coisas que trazem mais prazer, a gente começa a se interessar mais. As pessoas que dão mais trabalho, a gente começa a deixar de canto. E as pessoas mais agradáveis, a gente começa a investir mais tempo nelas. O grande ponto aqui que Jesus fala para aquele homem que, espera um pouco, você quer caminhar comigo? Mas eu vou te falar algo. Eu vou parafrasear aqui. Eu creio que Jesus está dizendo para ele algo do tipo assim, olha, caminhar comigo não significa descanso. Caminhar comigo não significa conforto. Caminhar comigo não significa você fazer as coisas na hora só que você quer e que você acha que tem que fazer. Por quê? Porque as raposas têm suas tocas, são animais às vezes desprezíveis, né? As aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Há pouco descanso e conforto se realmente a gente quer caminhar uma vida cristã genuína. Então, se a gente diz que aceita Cristo, mas literalmente eu vou dizer que a vida está mansa, alguma coisa
precisa ser repensado. Se a gente só faz as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e na hora exatamente o inverso do que naturalmente nós buscamos. O que Jesus está falando vai na contramão daquilo que eu e você muitas vezes buscamos. Quem aqui não quer ter uma vida estável? Quem aqui não luta para ter satisfação? Não tem um dito popular que fala que vale a felicidade, a ser feliz? Não estou dizendo que não é importante. Mas quem aqui não tem uma briga para sair da zona de conforto? Né? De outra forma, o Evangelho convida a algo que não é próprio meu e seu. O Evangelho nos convida para algo que a gente não procura naturalmente. Não espere seguir a Cristo por algo naturalmente teu. Porque o Evangelho nos convida para que neguemos a nós mesmos. Ah, pastor, então eu tenho que me martirizar, eu não posso mais ter conforto, eu não posso... Não, estou falando isso não. Mas o Evangelho nos convida para que a gente negue até mesmo a nossa vontade, se o caso for para cumprir a vontade de Deus. Isso significa, por exemplo, investir o nosso tempo. Quem aqui não tem compromissos tantos durante a semana, né? A semana passa, o ano passou voando. E a gente quer mais tempo, né? Se você, de repente, ouvir a devocional de ontem, que a gente colocou, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Deus nos coloca num limite de tempo do dia, que são 24 horas. Normalmente não dá tempo da gente fazer tudo que a gente quer e a gente fala assim, Deus, me dá mais tempo. Só que se Deus nos desse mais tempo, é bem provável que a gente ia fazer o quê? Ia continuar fazendo as coisas da forma que a gente quer e não ia dar tempo de novo. Por quê? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, que nos tragam conforto, que nos tragam satisfação. E é exatamente o contrário disso que Jesus está dizendo aqui. O Filho do Homem não tem nem mesmo onde repousar a cabeça. Esforço, recursos. Tem um ditado aí que fala, por exemplo, a última parte do ser humano que se converte ao bolso, né? A gente, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande para assumir um compromisso de fato com Deus nas questões financeiras também. Ah, pastor, mas eu malemar estou pagando as minhas contas. Que Deus te ajude, nos faça saber dessa dificuldade, porque a igreja também está aqui para te auxiliar. Os recursos que vêm para a igreja não são apenas para manter a estrutura da igreja, para pagar pastor e para pagar algo, não. É para amparar também as famílias que estão com dificuldade, mas não deixe de se comprometer também financeiramente com aquilo que Deus está fazendo através da comunidade que Deus te colocou também. Que seja essa comunidade, que seja essa igreja ou qualquer outra igreja. A gente prefere às vezes segurar. Quem sabe vai faltar uma hora, né? Então é melhor eu administrar do meu jeito e a gente começa a dar desculpa. A grande verdade é que Jesus está dizendo para aquele homem, olha, caminhar comigo não é sinal de descanso, não é sinal de conforto. Às vezes a gente vai ter uma vida instável, porque a gente vai viver pela fé muitas vezes. Vai tomar atitudes que naturalmente a gente não tomaria, porém a gente caminha em comunhão com Deus. Há pouco descanso e conforto na vida genuinamente cristã. Eu creio que essa é a essência desse primeiro diálogo de Jesus com aquele homem. Tem um segundo diálogo também, que é no verso 59. Só que aqui é Jesus que fala com o homem. E Jesus chega para esse segundo homem, né? Não tem um nome, né? Só tem que é alguém que Jesus encontra pelo caminho. Ele diz assim, olha, siga-me. Jesus chega para você e fala assim, ó, siga-me. É um pouco isso que a gente crê da nossa conversão, né? Como se Jesus chegasse, desse um chacoalhão na gente e falasse assim, ó, siga-me, caminha comigo.
E aquele homem vira para Jesus e diz assim: olha, Senhor, está no verso 59, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui, creio, não é o caso daquele homem estar no meio do velório do pai dele, porque se fosse isso, provavelmente ele estaria lá. Dizem os comentaristas que talvez seja a melhor interpretação para essa passagem. Então não era o caso de que estava acontecendo o velório e ele tinha que ir. Não, o caso é que espere, quando o meu pai falecer, aí sim eu vou sepultá-lo, então eu vou te seguir. Eu creio que o ponto aqui que Jesus levanta para aquele homem é que parece que anunciar o reino não era prioridade. Você fala assim, pastor, mas que prioridade maior do que dar a última despedida para alguém tão próximo quanto um pai? Anunciar o reino não coloca de escanteio isso. Mas anunciar o reino significa você viver tudo, inclusive se for momentos de morte, a partir da perspectiva de que mesmo nesses momentos, a gente está anunciando o reino de Deus. Não existe prioridade maior para mim e para você do que anunciar o reino de Deus. Não é descaso para a família que Jesus está tendo, de maneira alguma. A gente sabe que Deus valoriza por demais a família, mas eu creio que ele está dizendo aqui que não há prioridade maior para nós, não há prioridade que supere a questão do anúncio do reino de Deus. Anunciamos no serviço ao próximo, anunciamos nas palavras que dizemos. Até podem existir questões importantes na nossa vida, mas nenhuma é tão prioritária quanto a gente viver essas coisas na perspectiva de que a gente está anunciando o reino de Deus. Você tem um projeto muito grande acontecendo, vai lá e cumpre esse projeto, mas não tire da tua mente que você está cumprindo esse projeto, mas você está em missão lá no projeto. Se você está procurando um emprego ou procurando uma nova colocação, se você está cuidando de alguém, se você, não sei, o que quer que você esteja fazendo, não perca a percepção de que você está lá como alguém que foi enviado por Deus. Se você está cuidando de alguém, ou o que quer que você esteja fazendo, você está em missão. Não perca essa percepção, porque quando a gente perde isso, a gente começa a agir do nosso jeito, da nossa forma apenas. A gente perde essa percepção. Não existe prioridade maior para o cristão do que anunciar o reino de Deus. Mesmo que a nossa vontade seja deixada de lado. Como que está a tua agenda? Quem dita o teu ritmo de vida é a intimidade com Deus, ou quem dita o ritmo da tua agenda são as demandas diárias? E mais uma vez, não estou dizendo que nós não temos que cuidar das questões tantas que a gente assume, lógico que precisamos, mas não são essas questões que devem ditar o nosso ritmo de vida, senão a gente vai se perder. A gente precisa viver tudo isso a partir de Cristo. Trabalho, relacionamento, sentimentos, vida comunitária, vida em família. Pensa em questões familiares que talvez você esteja tendo que enfrentar. Não viva isso simplesmente para resolver a situação. Não, viva isso a partir do teu relacionamento com Deus. Você não vai lá tentar resolver para depois ir lá agradecer ou ter a satisfação com Deus. Não, você vai para Deus e depois você tentar resolver. E aqui apenas um comentário que talvez ilustre como, não sei se a palavra é triste, mas assim, é muito duro quando a gente vê que existem pessoas que aos poucos vão tirando essa questão da missão que recebeu de Deus
Porque, irmãos, assim, a gente não está brincando de ser igreja, né? A gente não está aqui porque é legal a Filadélfia, porque o pastor Márcio é legalzinho, ou ruinzinho, ou não sei mais. A gente crê em Deus. E se a gente crê em Deus, a gente está em missão. E se a gente está em missão, isso é o que mais importante a gente tem que fazer. Não percamos essa noção. Até mesmo no tempo de descanso. O que a gente faz no tempo de descanso? Tem o teu tempo de descanso também com essa percepção de que você está em missão. O teu testemunho, as coisas que a gente faz. Não há prioridade maior do que cumprir a missão que Deus nos deu. Depois que Cristo voltar, não vai ter que cumprir mais missão nenhuma. Porque Cristo já vai estar com a gente. O tempo de cumprir a missão é hoje. Então, a hora que a gente, desde já na verdade, né? Mas a hora que a gente sair por essa porta aí também, não perca essa percepção, você está em missão. Você está em missão. E tem um terceiro diálogo, então. Então, só para a gente relembrar, né? O primeiro, a essência ali, é que, a essência no primeiro ensino, eu creio que Jesus disse para aquele homem que não há descanso na caminhada com Deus. Então, não espere descanso, conforto. O segundo ponto é que não há prioridade maior do que a certeza de viver a missão que Deus nos deu, que é anunciar a Cristo, tá? Anunciar em palavras, em atos, em serviço, é assim que a gente anuncia a Cristo, tá bom? Não é vivendo para dentro, é vivendo para fora. E o terceiro diálogo, que está no verso 61, aquele homem, um terceiro homem chega para Jesus e diz assim: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Então aqui não era questão de disputamento, mas aquele homem queria voltar e se despedir da família. O que parece razoável, né? A gente vai sair com uma viagem com alguém, a gente vai querer despedir da família. Mas o ponto que a gente pode trazer aqui é que aquele homem parece resistir ao chamado de Jesus. Jesus fala assim: siga-me. E ele fala assim: espera um pouco. Não é tão urgente, né, Jesus? Espera um pouquinho, deixa eu ir lá. E esse é o ponto aqui. Aquele homem não vê esse ir com Jesus algo tão urgente. A gente está instalando um alarme aqui na igreja, né? Depois de finalizar, está quase finalizando já. Está finalizando, até está disparando já, né, Rubens? Mas assim, hora que dispara, a gente é avisado. Vai tocar no meu celular, no celular de mais umas 5, 6 pessoas. E essas 5, 6 pessoas, a hora que recebe a mensagem, não dá para pegar aquela mensagem e falar assim: depois eu vou ver o que é. Tem que ser na hora, é urgente, está acontecendo alguma coisa. E essa é a prioridade de anúncio de reino de Deus, é urgente, até porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. Não, depois eu vou mexer com esse negócio de Deus, de igreja, de Bíblia, de oração, de servir o próximo, de amar o próximo, de pedir perdão, de me reconciliar com alguém. Não, o tempo não é depois, é agora, é urgente. A gente não sabe, daqui a pouco Jesus voltou e pronto. Glória a Deus por isso, que bom que isso vai acontecer. Mas o tempo para a gente cumprir a missão é hoje, é urgente, existe uma urgência. Não dá para esperar um outro momento, não dá para esperar a pandemia passar. Eu achei muito bem colocada a palavra da Débora. A Débora foi a regente que veio lá no segundo domingo aqui de Camboriú, com o sexteto, ágape. E eu lembro que uma das palavras que ela falou é assim: irmãos, a gente não pode deixar a obra de Deus parar por causa da pandemia. Isso é verdade, a gente não deve parar com as questões diversas, e aqui eu não estou falando, gente, de trabalho da igreja, não é isso. Abra o leque, é a nossa vida, a nossa missão como cristão, ela não para por causa da pandemia. É lógico, a gente precisa rever muitas coisas. Talvez eu não consiga ir até alguém devido ao cuidado, talvez eu não consiga fazer coisas que antes eu poderia fazer, mas uma coisa é certa: a missão não parou por causa da pandemia.
Aliás, é uma oportunidade. Tantas são as oportunidades que aparecem, inclusive, no momento de pandemia. O anúncio do reino de Deus é urgente. Não dá para esperar ir lá despedir, depois voltar, não. É urgente. O que Deus te deu? Eu quero que você, eu vou te dar 30 segundos aí. Eu quero que você pense, não precisa falar não, mas só pensa. Eu vou parar de falar um pouquinho. Quem está nos acompanhando pela internet também. Eu quero te fazer uma pergunta e você pensa. Por favor. O que Deus te deu? Pensa aí. O que Deus te deu? Nada, eu tenho certeza que não foi. Pensa aí o que Deus te deu. Eu vou falar algumas coisas que Deus me deu, eu creio que deu para você também. Quer um exemplo? Deus deu perdão. A gente nem merecia, mas Ele nos deu perdão por causa de Cristo. Por causa disso a gente pode se chegar a Ele. Deus nos deu amor incondicional. Ele veio até nós, não fomos nós que fomos até Deus. Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos deu vida eterna. Deus nos deu cuidado. Deus nos deu dons. Deus nos deu o próprio Filho dele para morrer na cruz no nosso lugar. Deus nos deu tudo que precisávamos. E mais além do que nós merecíamos. Então eu quero te fazer uma segunda pergunta. O que eu dou para Deus? O que nós damos para Deus? Também damos tudo ou damos parte? Nós damos intenção ou compromisso? Nós damos serviço ao próximo ou tudo que Ele nos deu eu uso para mim mesmo? E mais uma vez, o que damos para Deus? Damos tudo ou damos parte? E eu quero fazer mais uma consideração, porque essa é uma palavra, esse ponto da mensagem eu creio que é pesado, porque a gente sabe que muitas vezes a gente dá parte, né? E eu vou te dar uma boa notícia, Deus sabe disso, que muitas vezes a gente dá parte. Jesus, então, nos coloca dentro de uma perspectiva de que, ainda assim, Ele sabe que nós não somos super cristãos. Ele conhece as nossas fraquezas. A gente sabe de tudo aquilo que nós temos dificuldade. Nosso temperamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Deus sabe tudinho de mim e de você. Ele sabe, sobretudo, que quem nos sustenta é o próprio Pai. E esse Deus nunca nos abandona. Por isso que Ele diz o seguinte: olha, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do meu Pai dar-lhes o reino. Isso é Lucas 12, verso 32. Se a gente não leu, estou citando um verso. Irmãos, nós recebemos de Deus o reino dele. O reino dele está entre nós e agindo entre nós. E nós anunciamos esse reino apesar das nossas limitações. Deus está anunciando esse reino para o mundo através de nós.
A gente sabe o quanto que a gente é falho, mas Deus age através, Ele se agrada de agir através de nós, dos nossos pensamentos e atitudes. As nossas atitudes, então, devem apresentar ao mundo Deus, não a gente. Aquilo que a gente faz, que a gente planeja, que a gente sonha, tem que apresentar Deus para o mundo, e não nós. O mundo já fez a sua escolha. O mundo, de uma forma geral, as pessoas de uma forma geral, e às vezes a gente também, mas o mundo que não se encontrou ainda com Jesus, já fez a sua escolha. Quer viver de forma autônoma, quer viver da forma que melhor achar, que despreza a palavra, ou que faz dela o que bem entende. O mundo já fez a sua escolha. Quer viver cada um por si, Deus por todos, ou Deus com D minúsculo, né? Eu dou conta, né, do meu tempo, daquilo que eu tenho. Até que ponto, né, a gente precisa? Até que ponto você acha que você precisa depender de Deus? Até que ponto que eu preciso depender de Deus? Até que ponto eu e você estamos comprometidos com Deus? Essa é a pergunta que nós não respondemos com papel e caneta. Talvez para concluir o sermão hoje, a mensagem, eu poderia ter separado algumas folhas de sulfite e dado uma caneta para vocês. Eu iria pedir assim: olha, coloque aí nessa folha de papel o compromisso que você está assumindo com Deus. Aí você ia colocar um monte de compromisso que a partir de hoje você ia cumprir com Deus. Mas nós vamos fazer diferente hoje, tá? O compromisso que nós assumimos com Deus não pode ser escrito com papel e caneta. O compromisso que nós assumimos com Deus brota da fé. E essa fé gera atitudes. Não vai adiantar nada a gente falar que crê em Deus se as nossas atitudes não expressam a vontade de Deus. Ah, pastor, mas e quando eu peco? E quando eu caio? Então você não desanima, você se agarra em Deus, você se agarra no teu irmão que te acompanha, você se agarra na comunidade de fé na qual Deus te conheceu, e você continua caminhando. E você não desanima. Porque Deus sabe que você é limitado, que eu sou limitado, e Ele não desiste da gente, Ele quer que a gente continue caminhando, mas que a gente diga que crê nele, não com papel e caneta, mas com atitude. Com atitudes. Que foi o que a gente viu desses 3 encontros hoje. A missão continua a mesma, antes ou depois da pandemia, ou durante a pandemia. Qual que é a nossa missão, pastor? Alcançar as ovelhas do Senhor. Muitos ainda não conhecem a Deus. Graças a Deus, nós fomos levados à fé, estamos em processo, caminhando com Jesus, só que nesse processo que acontece em nós, nós também temos essa missão de apresentar esse Deus para outras pessoas, com as nossas atitudes. A missão continua a mesma, hoje e sempre. A missão continua a mesma, hoje e sempre. E a nossa atitude continua a mesma? Que Deus nos dê força, nos dê ânimo. Se Deus quiser, a gente vai chegar por esse período aqui o ano que vem para comemorar 35 anos de Igreja Presbiteriana Filadélfia, 36, 37, e Deus permita que nesse período muitas pessoas se acheguem a Deus devido ao que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida, através das tuas atitudes, das nossas atitudes, do compromisso de fé que você tem assumido e tem caminhado com esse Deus. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos fez hoje, creio, olhar para as nossas atitudes, para como temos vivido a fé que dizemos ter no nosso dia a dia.
Nos faz, ó Deus, ter essa percepção de que nós estamos em missão, seja lá onde for que estejamos, nós estamos em missão quando nos relacionamos em família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós estamos em missão quando estamos cumprindo os nossos compromissos profissionais. Nós estamos em missão quando estamos descansando, quando somos levados a servir o próximo. Nós não deixamos a missão de lado. Nós estamos em missão quando administramos os recursos financeiros que o Senhor nos dá, os dons que o Senhor nos dá. Nós estamos em missão e nós fazemos missão para fora, não para dentro de nós. Dentro de nós é o Senhor que faz a obra, é o Teu Espírito Santo. Então nos dá força, ânimo e fé para cumprir a Tua missão para fora de nós, para fora dos templos, no nosso dia a dia, também nos templos, mas para fora dos templos principalmente. Muito obrigado. Recebe, ó Deus, a nossa oração, abençoa cada uma das famílias aqui presentes, as que nos acompanham pela internet. Muito obrigado mais uma vez por 34 anos desta igreja. Que o Senhor continue a nos conduzir hoje e sempre, abençoe a liderança, cada um dos que tem participado dessa comunidade de fé. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado, recursos pessoais, pessoas, recursos financeiros, projetos que têm brotado dos pensamentos, dos desejos, dos projetos dessa igreja. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.